Espírito Santo, Trindade de amor. Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Glórias a Deus, estamos aqui para mais uma aula, momento muito maravilhoso, muito especial que o Senhor prepara para nós. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, juntinho com você, para estudarmos mais um pouco da palavra poderosa, a palavra de Deus, que tanto tem abençoado nossas vidas, né? O que daremos ao Senhor pelos seus feitos, pelas suas obras maravilhosas, pela sua bondade na minha vida e na tua vida? O que daremos a esse Deus? A palavra do Senhor é um presente para a minha vida e para a tua. Então que você possa permanecer aí firme, cada dia mais, aprendendo. Vamos aprender juntos um pouquinho a cada dia da palavra do nosso Deus. Amém? Mas antes vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus amado, nós te agradecemos, te louvamos. Pai, nós te bendizemos, nós declaramos que Tu és o nosso Deus e que nós te amamos. Senhor, muito obrigada, Senhor, por ter nos amado primeiro. Obrigada, Jesus, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada, Espírito Santo, por nos ensinar, Senhor. Tu és o mestre da nossa vida. Tu és o Senhor absoluto das nossas vidas, Pai. Fala conosco, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus, que não seja, Senhor, somente um momento de estudo, Pai, mas que seja um momento, Senhor, onde possamos sentir poderosamente a Tua presença, Deus. Possamos Te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, possamos temer na Tua presença, Te adorar, Senhor. Reverenciar este momento precioso, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, se cumpra hoje e sempre todo o Teu querer e toda a Tua vontade em nossas vidas, porque oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre Jesus em todos os livros da Bíblia, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o começo, Ele é o fim. Ele está presente desde Gênesis até Apocalipse. É tremendo. Jesus se move poderosamente, tremendamente em todo o tempo na minha vida, na tua vida. É muito importante que a gente saiba disso. É muito importante que a gente valorize isso e glorifique ao Senhor nosso Deus por isso. Um Deus que cuida de nós, um Deus que é começo e fim, alfa e ômega, que está olhando para você a cada dia da sua vida, em cada momento das nossas vidas. Não tem preço, né? A gente só tem que glorificar e que engrandecer a esse Deus vivo, poderoso. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus, Ele é Deus, Ele é o Senhor absoluto da minha e da tua vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. Então, vamos para a aula de hoje, que eu creio que é muito importante. É mais um pouquinho aprendendo com o nosso Deus, mais um pouquinho daquilo que o Senhor quer falar na minha vida e a tua vida também. Então vamos lá. Jesus, apesar de ser narrada sua aparição só no Novo Testamento, e é o tema central da Bíblia, no Antigo Testamento, ele é aquele que havia de vir para salvar o mundo. Então Jesus, no livro de Gênesis, ele é a semente da mulher. No livro de Gênesis, Jesus é a semente da mulher. No livro de Êxodo, ele é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é a cidade de nosso refúgio. Em Josué, ele é o tecido vermelho na janela de Raabe.
Em Juízes, ele é o nosso juiz. Em Rute, ele é o nosso parente redentor. Em 1º e 2º Samuel, ele é o nosso profeta confiável. Nos livros de Reis e Crônicas, é o nosso soberano. Em Esdras, ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias, é o reconstrutor de tudo que está destruído. Em Esther, ele é o Mardoqueu ou Mardocai, assentado fielmente no portão. Em Jó, ele é o nosso redentor que vive para sempre. Em Salmos, ele é o meu pastor, nada me faltará. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cântico dos Cânticos, ele é o noivo que ama a sua noiva. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações, Jesus é o profeta que chora. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele leva nossos fardos. Em Obadias, é o nosso Salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é a sentinela orando sempre pelo reavivamento. Em Sofonias, ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o restaurador de nossa herança perdida. Em Zacarias, é a nossa fonte. Em Malaquias, ele é o Filho da Justiça, com a cura em suas asas. Em Mateus, ele é Jesus, o Messias. Em Marcos, ele é o servo de Deus, operador de milagres. Em Lucas, ele é o Salvador, o Filho do homem. Em João, ele é o Verbo, o Filho de Deus. Em Atos, é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, é a nossa justificação. Em Coríntios, é nossa ressurreição e o que leva os nossos pecados. Em Gálatas, ele nos redime da lei. Em Éfesos, ele é nossa riqueza insondável. Em Filipenses, ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é a plenitude do Deus encarnado. Em Tessalonicenses, ele é o nosso rei que virá. Em Timóteo, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Em Tito, ele é a nossa bendita esperança. Em Filemon, ele é o amigo mais chegado que um irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago, ele é o Senhor que cura o doente. Em Pedro, ele é o pastor principal. Nos livros de João, Jesus é amor. Em Judas, ele é o Senhor que vem com milhares de santos. E em Apocalipse, ele é o Alfa, o Ômega, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro, o Verbo de Deus e o Rei dos Reis. Portanto, Jesus está de Gênesis a Apocalipse. Ele
estava com Deus, a Trindade, quando o Senhor disse: façamos o homem, Jesus, Espírito Santo, Deus Pai, o Deus Filho, Deus Espírito Santo, estavam juntos na criação. Então Jesus, de Gênesis a Apocalipse, a pré-existência de Jesus Cristo. João 1 nos diz assim, João capítulo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra existia no princípio. Nunca houve tempo em que a palavra não tenha existido. Ele estava antes de toda a criação. De Gênesis capítulo 1. Portanto, não pode fazer parte da criação, não pode ter sido uma criatura, porque nada há no universo que não tenha vindo dele. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, em Gênesis, no capítulo 1, a gente vai ler também, olha que tremendo a palavra em Gênesis, no capítulo 1. Faz todo sentido de João, capítulo 1 também. Vamos ver se eu chego aqui. Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E João diz: no princípio era o Verbo. Então ele é a palavra. Quando o Senhor disse haja, Jesus, como Verbo, estava lá atuando para trazer a luz, para trazer vida. Então, desde Gênesis até Apocalipse, você vai ver Jesus atuando poderosamente, junto com a Trindade, trabalhando por mim, por você, poderosamente. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. João 1:3. Antes de o tempo começar e tudo ser criado, o Verbo já existia, a palavra já existia. Era do imperfeito grego, existencial, e transmite ideia de continuidade. Então sempre, agindo sempre, sem parar, continuamente, o tempo todo o Senhor agindo por nós. O contexto bíblico confirma o pensamento teológico. Disse-lhe Jesus, João 8:58. Vamos ler. João, é importante, a gente está no estudo bíblico, a gente tem que ler a Bíblia, né? João 8:58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Palavras de Jesus em João capítulo 8, versículo 58. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Vamos ler também Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Um pouquinho mais, voltando agora, Colossenses capítulo 1, versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aqui é a palavra do Senhor. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses capítulo 1, versículo 17. João 17:5. Vamos voltar em João. João 17, versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai,
junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha que lindo, que maravilhoso. Jesus é Deus. Começo, Gênesis, Apocalipse, atuando poderosamente. Então ele diz aqui em João 17,5: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus deixou toda a glória, Jesus deixou o céu e se fez homem para morrer numa cruz por mim e por você. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses, voltando de novo, Colossenses. Vamos, é importante abrir a Bíblia e ler a palavra de Deus. Colossenses 2. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as coisas foram feitas por ele, ou por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós já lemos em João capítulo 1, versículo 3. Sem Jesus nada do que foi feito se fez. Tudo por ele, e sem ele nada podemos fazer, nada podemos fazer. Sem Jesus nada podemos fazer. Nós temos que clamar sempre no nome de Jesus, porque ele está atuando em tudo. Sem ele nada podemos fazer. A palavra grega para por intermédio dele é dia, através de, por meio de, por causa de, e a mesma palavra aplicada a Deus Pai, a mesma palavra, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três em um, são Deus, é o Senhor, não três deuses, um Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas um Deus. É como você, para você entender, nós somos corpo, alma e espírito. Não pode faltar nenhum desses três, certo? Corpo, alma e espírito, mas você é um. Você é um. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus atuando, cada um numa função maravilhosíssima, trabalhando em toda uma eternidade por mim e por você. Jesus existe antes de tudo. Ele disse: antes da fundação do mundo, glorifica-me, ó Pai, com a mesma glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então a ele toda a glória, a ele toda a honra, a ele todo louvor. Gente, é pecado fazer uma comparação e colocar Jesus como se ele não fosse Deus. Ele é Deus, e depois dessa matéria nós vamos falar sobre o Espírito Santo, que também é Deus, e nós temos que entender isso, e nós temos que ter palavra para ajudar as pessoas a compreenderem essa maravilha do agir e do poder de Deus em nossas vidas. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Romanos 11, no versículo 36. Porque dele, por ele e para ele, sempre ele atuando. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Romanos 11, 36. Se o Filho foi criado, então existe no universo uma criatura que não foi feita por ele, que seria ele mesmo. Mas o texto de João é claro e objetivo, dizendo exatamente, mostrar que nada há neste universo que não tenha sido criado pelo Senhor Jesus Cristo. Nada. Sem ele, nada podemos fazer. Olha, de tudo que foi feito, todas as coisas foram feitas por ele.
Todas as coisas foram feitas por ele ou por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Tem que decorar esse versículo, tem que meditar esse versículo. Quando for questionado a respeito disso, você tem que ter no coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Nós temos que estudar, mas nós temos que pedir ao Senhor: Deus, eu quero tua palavra no meu coração. Quando vier os questionamentos, o Espírito Santo vai nos lembrar de tudo. Tudo o quê? Tudo que você estudou, tudo que a gente buscou. Então, João capítulo 1, versículo 3 é fundamental para todo cristão saber, de cor, lembrar quando vier os questionamentos, a resposta: todas as coisas foram feitas por ele ou por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus agindo o tempo todo se movendo. No princípio, refere-se sem dúvidas a Gênesis capítulo 1, versículo 1. Fala da pré-existência de Jesus. Quando da criação, o Logos, Cristo, já existia. A palavra, né? Logos é a palavra, né? Então Cristo, ele já existia. O Logos é eterno, é a fonte, a origem de toda a criação, porque ele era o Verbo. O termo verbo do grego logos significa palavra. Ao chamar Jesus de a palavra, João o considera a encarnação de toda a revelação divina nas Escrituras. E assim declara que apenas os que aceitam Jesus honram plenamente a lei. Não tem como a gente honrar a lei de Deus, a palavra de Deus, se nós não honrarmos Jesus Cristo como nosso Senhor, o único Senhor e Salvador. Quando as pessoas dizem: não, eu só tenho Deus, eu só acredito no Deus Pai, eles estão desonrando a própria palavra, desonrando tudo que está escrito na palavra do Senhor, desonrando o Filho. E o Senhor, ele entregou o seu Filho por amor a mim e a você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, quando eu desonro o Filho, eu estou desonrando a palavra. Eu estou desonrando tudo que Deus fez por mim, tudo que Jesus fez por mim e por você. Nós temos que honrá-lo o tempo todo, glorificar o tempo todo, engrandecer, agradecer por tudo em nossas vidas. Crer que Ele está agindo do começo ao fim. Crer que você não existe por um acaso. Não, você não foi um erro. Você não foi um aborto. Não, você não venceu um aborto, melhor dizendo, por acaso. Não, Deus te permitiu viver. Deus te trouxe a vida. Jesus está contigo desde o começo. Não foi nada, nós não somos um acaso, nós não somos um erro. Pode ter isso na cabeça dos homens, mas nós somos desde o começo guiados por Jesus Cristo, cuidando de você o tempo todo cuidando da sua vida e guiando cada passo seu desde o começo. E assim, desde antes da fundação do mundo, Jesus presente em tudo. Então, nós nunca podemos dizer que na nossa vida Jesus não está presente. E as coisas, por que aconteceu assim? Por que aconteceu assim? Porque a minha história é assim. Porque eu tenho essa história assim. O nome dele tem que ser glorificado. O nome do Senhor tem que ser glorificado. Olha, eu ouvi uma história muito triste de um rapaz que a mãe dele foi estuprada e ficou grávida dele. Então, e essa mulher era uma mulher de Deus, Há coisas que não se explicam, né? Há coisas que só o Senhor explica. E ela disse que foi muito orientada para abortar, porque ela disse como eu ia olhar e eu ia odiar ele. Ela tinha essa impressão que ela ia odiar aquele filho, mas ela não conseguiu.
ela não conseguiu, ela começou a orar: Senhor, eu não quero, mas eu não quero abortar, mas eu não quero, eu vou ter e eu vou dar essa criança, porque cada vez que eu olhar, eu não vou amar, eu vou odiar ele, eu vou odiar esse filho. E quando essa criança nasceu, essa mulher, ela teve sérios problemas, porque já estava tudo certo para ela dar essa criança, porque ela não, a gente não consegue nem se colocar no lugar, né, numa situação dessa. Mas num sonho Deus falou para ela, Deus falou com ela: filha, confia e cria essa criança, cria esse menino e só confia em mim. E ela fez isso, e ela criou esse filho, e esse menino cresceu e foi um dos maiores pregadores da história que Deus tem levantado nesse Brasil para ir em todos os lugares. Ele conta esse testemunho dele. Sabe quem sou eu? Sabe quem sou eu? Eu não venho de uma história de amor dos homens. Não, eu venho de uma história de sofrimento da minha mãe. Eu venho de uma história de horror, de terror. E quando ele começa a contar esse testemunho, não tem quem não chore. Não tem quem não chore. Ele disse: mas Jesus, que está desde o começo, ele falou com a minha mãe. E ele prometeu para ela: eu vou transformar essa maldição em bênção. Eu vou transformar. E ele disse: hoje, olha gente, hoje a minha mãe, ela sofre de uma doença, ela está numa cadeira de rodas, e eu não largo a minha mãe por nada. Aonde eu vou, por onde eu vou viajar, eu digo: eu posso ir, mas eu preciso que tenha alguém para cuidar da minha mãe, e eu quero levar a minha mãe. Quando vai de carro, ele disse: eu levo, eu trago e eu cuido dela, porque ela ouviu a voz do Senhor. Então é um testemunho que eu ouvi que muda, a gente eu fiquei impressionada, eu fiquei impactada. Eu não culpo nenhuma outra mulher por não conseguir gerar. Eu não vou entrar nesse mérito de forma alguma, porque o aborto, Deus é totalmente contra o aborto não é bíblico, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito, não vou entrar. Mas eu quero somente dizer que quando o Senhor fala ao coração de uma mulher e de um homem, essa pessoa, se ela teme a Deus, ela encontra força para fazer aquilo que a sua mente humana não quer fazer. Sabe por quê? Porque Jesus, ele está no passado, no presente e no futuro. E quando ele disse: serva, só confia e obedece a minha palavra, porque essa criança não tem culpa, e eu vou fazer dessa criança um grande vaso e um grande amigo seu, ela acreditou. E ela é apaixonada pelo filho, com essa história de horror, de terror que ele contou. E ele amando a mãe e servindo ao Senhor e agradecendo a Deus porque ele podia ser um aborto. E muitas pessoas: minha mãe tentou me abortar, por isso eu tenho tanta raiva, eu tenho tanto ódio dentro de mim. Mas Jesus, que está desde o começo, que não permitiu isso acontecer com você, é porque ele tem um propósito na tua vida. E nós, com a presença do Espírito Santo, nós podemos sim perdoar. Não está aqui, não era propósito meu, nem lembrava desse testemunho, mas o Senhor me fez falar isso agora para você, que ele está desde o começo da história, desde todo o tempo que tudo isso que está acontecendo está no controle de um Deus que não perde controle. Nós não somos um erro. Não, nós não somos um erro. Deus nos permitiu viver. Você está vivo, está viva por um propósito do Senhor. Então glorifique, então engrandeça, exalte o Senhor, porque Ele é o Logos, Ele é a palavra, e quando Ele determina vida, assim vai acontecer. Quando o Senhor diz que tem que ser, ninguém impede. Ele é o agente da criação. Jesus Cristo
é o agente da criação. O conceito eternidade do Logos é o mesmo que a Bíblia apresenta como dos atributos incomunicáveis de Deus. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Salmos 93, versículo 2, desde a eternidade. Gente, desde a eternidade, nada foge do controle. Você é criança, sua história é um bebê para Deus. Ele está no controle, ele sabe do começo, ele sabe o fim dessa história. Nada por acaso. Nós precisamos nos aceitar como filhos. Nós precisamos mandar embora toda a rejeição, todo o sentimento de eu sou um coitado, eu sou um bastardo, Não, você precisa aceitar o amor de Jesus. Você precisa entender que Ele que é o dono da sua vida, e Ele está nessa história desde o começo e permitiu vida para você. Então, em nome de Jesus, se assuma como filho de Deus, creia no melhor dele, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo e Ele determinou vida. Ele determinou vida e assim vai ser. O autor da Epístola aos Hebreus mostra-nos que essa revelação não chegou inteiramente aos que esperaram no passado, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Hebreus 11, 38 e 39. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha, por meio de quem fez o universo. Jesus trabalhando, Jesus no controle, Jesus cuidando da sua vida, cuidando da minha, tudo que foi criado, ele trabalhou na criação desse universo. Então, você tem que acreditar que o Senhor está trabalhando e tudo vai dar certo, porque Jesus Cristo é quem está no controle. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Começou, Ele vai até o fim. Ele está na história, Ele está no controle, Ele é que está agindo, é Ele que está fazendo desde o começo. Nada fica em oculto, nada passa sem os olhos do Senhor ver. Então descansa nele. Jesus não pôde ser a primeira criatura. Testemunhos de Jeová, porque haveria um período na história em que ele não teria existido. É o que os testemunhos de Jeová dizem. Jamais. Por isso que eu digo, nós temos que saber Bíblia. Quando o testemunho de Jeová bate lá na nossa porta cedo, eles vêm com vários livros, decoram tudo aquilo para dizer, não, mas Jesus não existia desde o começo. Jesus não, quem criou tudo foi Deus. Jesus não estava, Jesus, ele veio depois e ele é só um profeta. E começa a diminuir. E aí o Senhor, o Espírito Santo fica triste com a igreja, porque a igreja não tem como rebater. Porque a igreja, você pode ter o seu entendimento, mas não consegue rebater. Testemunha de Jeová estão muito preparados. Uma vez eu estava indo para Recife, para um congresso de mulheres. Chegamos lá no aeroporto, o voo atrasou. Eu fiquei o dia inteiro lá para tentar ir para Recife. E quando já estava à noite, nosso voo saiu à noite, a pastora Simone estava comigo, ela foi comprar um lanche. Eu estava estudando a Bíblia, muitas horas no aeroporto, aproveitei para ler a Bíblia. Encostou em mim uma moça, disse, olha, desculpa, eu vi que você está lendo a Bíblia.
Pois não. Ele falou, olha, eu sou testemunha de Jeová. E você gosta de ler a Bíblia? Eu falei, eu gosto. Então, e ela começou a falar comigo, e ela tentava me convencer, não, mas Jesus, ele não é Deus. Ah, ele não é Deus? Então eu peguei a Bíblia e comecei a falar com aquela moça, a dar todas essas passagens e muitas outras a ministrar ela. E eu sei que aquela menina, ela saiu tonta daquele momento. Eu falei, por favor, pega uma caneta, comece a anotar. Talvez agora você não consiga absorver tudo, mas eu gostaria muito, assim como eu estou te dando atenção, que você abrisse a Bíblia e que você lesse na sua casa depois. Porque eu peguei o próprio livrinho dela, que tinha algumas passagens de Mateus, de Lucas, e falei, olha, essas passagens aqui, esses versículos que ele coloca aqui fora, totalmente fora de contexto, então isso significa que vocês acreditam na Bíblia. Então anote os versículos que a palavra nos diz que Jesus está desde Gênesis até Apocalipse. E eu creio. Ela disse, olha, nunca ninguém me deu tantas respostas como hoje o Senhor me deu. Falei, então vai dar uma meditada, mas por favor, gasta tempo para entender. Então, gente, quando vier testemunho de Jeová ou qualquer outro, eles não vêm de qualquer jeito. Eles não vêm com o despreparo que a igreja, infelizmente, enfrenta nos dias de hoje. Não, eles vêm muito preparados. Né? Eles vêm com aqueles livros do engano bem colocado, e que se a pessoa ela não busca na palavra, ela não estuda a palavra, ela pode cair num grande erro. Jesus é o verbo, no princípio o verbo, a palavra, o haja, e ele está agindo no tempo de hoje. E nós lemos aqui, olha, há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Eu lembro que esse foi um dos versículos que eu entreguei para aquela moça, para ela ler. Eu disse, ele é Filho, ele é Deus, ele criou todas as coisas. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então que a gente possa ter essa palavra magnífica e maravilhosa no nosso coração, porque a boca ela vai falar do que o coração está cheio. E nós temos que entender, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se alguém te falar, mas aonde está escrito isso aí? Jesus é o mesmo. Por que vocês repetem isso? Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Então a gente precisa ter, nós precisamos estar preparados, em nome de Jesus. Nós precisamos levar a palavra que faça com que as pessoas enxerguem a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai. Ele vem com bastante elogio, sabe? Não, Jesus foi um exemplo. Jesus caminhou aqui um homem humilde, né? Um homem do bem, um homem da paz. Mas Jesus, não, ele não era Deus. Jesus é Deus. Era, é e será. Deus, Senhor, que criou o universo, que tudo fez, e ele estava no princípio, e ele desde o começo até Apocalipse, Jesus presente na sua vida, desde o começo até a eternidade, porque com ele não terá fim. Nós vamos viver uma eternidade com Jesus. Vamos nos preparar, igreja. Vai vir muitas coisas por aí, e tem gente que faz questão de querer rebaixar, de querer tirar a glória que pertence a Jesus Cristo. E nós não podemos baixar a guarda. Nós temos que nos preparar para um trabalho aí muito grande, um trabalho de adoração a esse Deus. E nós não podemos baixar a guarda e negar. Jesus é Deus, é o Senhor e sempre existiu. Amém? Que Jesus te abençoe com toda sorte de bênçãos, que
que a paz reine no teu lar, que você fique cada dia mais firme com esse Deus maravilhoso. Gente, amo vocês, Jesus te ama muito. Até a próxima aula. Tchau, tchau.